Vamos começar sobre a articulação política do governo Lula. Hoje pela manhã, o Lula teve uma reunião com o ministro Alexandre Padilha e também com os líderes da Câmara, do Senado e do Congresso, tá? José Guimarães, líder da Câmara, Jacques Wagner, líder no Senado, e Randolfo Rodrigues, líder no Congresso Nacional. Qual foi o assunto? Qual foi o cardápio? O governo Lula tenta achar uma solução para sua articulação política. Por quê? Porque o governo Lula percebeu finalmente algo que eu estou falando aqui desde 2012. Finalmente, Lula e seu staff perceberam que para dobrar o Congresso não vai ser tão simples assim. Não é só entregar a emenda que as coisas vão se resolver assim num passe de mágica. Lula diz que vai entrar diretamente na articulação política. O presidente da República pretende conversar com as bancadas, fazer reuniões sistemáticas e periódicas com as bancadas parlamentares, a partir de agora. Só que até agora, o que se fala é que o governo federal tem um discurso muito poliana. Tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo maravilhoso. Mas tanto os deputados quanto os senadores, eles estão inconformados com a forma como o Lula, de fato, tem tratado tanto a Câmara quanto o Senado. Tá? Eu não sei se... Matheus, depois dá uma olhadinha se tiver pronto aí o áudio do Alexandre Padilha, porque ele deu uma coletiva agora há pouco, falando que, olha só, olha o óbvio, falando que a derrota no PL das saidinhas já era algo precificado e que isso não afeta em absolutamente nada a relação do governo federal com o Congresso Nacional. Afinal de contas, a chamada pauta econômica passou. De fato, o governo não foi derrotado na chamada pauta econômica. Mas é uma situação muito complicada, é uma situação complexa, porque agora o Lula ali entra e aí é quase como se fosse uma última cartada do governo federal. Ou o governo federal consegue rearrumar a sua base, ou o governo vai ter novas derrotas mais para frente. Já se fala, inclusive, de mudanças na articulação política do governo federal. Já se fala, inclusive, de fazer uma substituição ali, quer seja do Jacques Wagner ou do Alexandre Padilha, no comando da articulação política. Tá? Randolfo Rodrigues também ali está na marca do pênalti, segundo alguns integrantes do Palácio do Planalto com os quais eu conversei hoje pela manhã. Então o governo Lula tenta aí, mas antes de fazer qualquer mudança, o governo federal vai tentar ver como é que as coisas vão funcionar ao longo dessa semana. É bom lembrar que tem votação lá no Senado daquele projeto de lei relacionado à taxação da Shein, né? Projeto que foi aprovado na semana passada pela Câmara e que havia expectativa de que ele já fosse aprovado em seguida, já na semana passada. Mas o Rodrigo Pacheco achou melhor dar um pause nesse processo, dar um pause nessa tramitação de projeto, para que a coisa seja melhor discutida ao longo desta semana, desta primeira semana de junho. Tá bom? E, Matheus, coloca, por gentileza, hoje pela manhã eu conversei com o líder do PL lá no Senado, o Carlos Portinho, e a gente trocou mensagem, e ele falou para mim, eu perguntei para ele o seguinte: líder, e agora? A articulação política do governo Lula. O Lula vai entrar de cabeça nessa articulação política. Vai funcionar? Isso vai dar certo? Matheus, coloca na tela, por gentileza, a resposta do Carlos Portinho. Segundo ele, Lula joga sua última carta. E o risco de fracassar é enorme. É um fracasso pessoal direto. A questão é que a prática do toma lá da cá, principalmente na Câmara, já se exauriu. Palavras do Carlos Portinho. Não há mais o que oferecer e as finanças não recomendam. A velha política se tornou insustentável rapidamente e os sinais da economia e o discurso de taxação sobre a sociedade ajuda neste desgaste. Pode passar o próximo trecho, Matheus? Temos aí um outro slide, não é, Matheus? Boa. Jacques Wagner, líder do governo lá no Senado, e Randolfo Rodrigues, líder do governo no Senado, no Congresso, perdão, são bons articuladores. Faltam instrumentos. Isso é um detalhe importante, gente. Instrumentos. A conversa é muito restrita à base. Para a oposição, ao menos no Senado, temos interesses em projetos, o que é republicano, mas essa pauta não existe nesse governo. Traz para cá, Matheus, porque tem uma questão aí que é importante para a gente falar, que é a seguinte:
e aí é um ponto de reclamação dos parlamentares, aí uma constatação que se teve ao longo da semana passada e no início dessa semana, é que quando a pauta for de caráter econômico ou o Congresso, né, tem algum interesse naquela pauta do governo federal, o governo federal, de fato, vai sair vencedor. Se ocorrer de que a pauta seja diferente daquela proposta, seja diferente de uma visão dos parlamentares, o governo, obviamente, vai ser derrotado. No Palácio do Planalto, há uma visão, e aí eles fizeram hoje essa meia-culpa, de que, de fato, o Lula errou ao vetar o PL das saidinhas. Mas que, olha, ok, mas era uma sinalização para a base. E a questão é, e essa foi a avaliação que foi feita hoje pela manhã, é que essa sinalização que o Lula fez para a base, ela foi excessivamente custosa ao próprio governo federal. Por quê? Porque você fez uma sinalização para a base, você não ganhou o eleitorado, mas você passou a sensação agora de que é um governo fraco, de que é um governo que não tem base política no Congresso Nacional. E isso pode ser mortal para o governo Lula. Pode ser mortal para o governo Lula. Por quê? Porque a sensação de um governo fraco abre flanco para que a oposição se empodere, para que a oposição se engrandeça neste governo. Hoje pela manhã o Alexandre Padilha falou um pouco sobre isso. Matheus, coloca por gentileza o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Como também nós temos uma avaliação positiva das duas sessões do Congresso, porque o central nas duas sessões do Congresso era impedir qualquer tentativa de desorganização do orçamento público. O grande esforço que o governo está fazendo de consolidar a saúde das contas públicas, liderado pelo ministro Fernando Haddad, que contribui inclusive para uma trajetória decrescente na taxa de juros, o reequilíbrio, a retomada de confiança na economia do país, tinham um desafio muito importante, que era garantir que o orçamento público não tivesse um desarranjo no orçamento público. E isso nós garantimos na sessão do Congresso. Vocês sabem, isso já foi dito, quero reforçar, já existia, por exemplo, no tema da saidinha, quando o presidente fez o veto ao tema da saidinha, já tinha uma avaliação por parte de todos nós de que dificilmente ia mudar a opinião dos parlamentares que estão na sessão do Congresso, porque nós temos que encarar a realidade. Você tem um Congresso que tem posições conservadoras sobre alguns temas, como esse tema da saidinha. Mas era importante fazer o debate, como foi importante o debate feito pelo ministro Lewandowski, muito importante o encaminhamento pelo governo de uma resolução ao Conselho Nacional de Justiça que estabelecesse critérios restritivos no direito dessas pessoas que já estão em regime semiaberto de visitar suas famílias. Tentamos que isso influencie, inclusive, decisões, como, por exemplo, teve a decisão do ministro do STF, indicado pelo ex-presidente, que tomou uma decisão, enquanto ministro do STF, de que os presos que já estavam no regime semiaberto continuam tendo direito de visitar suas famílias, ou seja, esse debate é importante e tem temas que são debates na sociedade, a ser feitos na sociedade. Inclusive, isso contribui para o debate, inclusive no Congresso Nacional. Então, avaliação muito positiva e que é a retomada dessas reuniões, que era uma coisa que era uma solicitação já nossa, a possibilidade de ter essas reuniões com certa frequência contribui, inclusive, para uma melhor ação dos ministros, os líderes poderem trazer isso para os ministros, poder acionar isso dentro do Congresso Nacional, para que a gente continue tendo, na relação do Congresso Nacional, uma relação positiva. Eu sempre digo que a dupla que marcou muitos gols no ano passado já está marcando e vai continuar marcando muitos gols nesse ano também para ajudar o incentivo da economia. O problema é que o governo fez tipo o Vasco, né? Levou uma goleada da oposição, mas daqui a pouco, obviamente, que a gente vai falar sobre esse assunto.